Estamos de volta com o nosso Papo Livre, o papo agora com a Graziela Garcia, ela que é chefe de gabinete do secretário de Saúde. E ela veio aqui falar conosco hoje sobre a malévola gripe H1N1. Graziela, obrigada pela participação e vamos começar falando o que está acontecendo com essa H1N1, que estou vendo uma movimentação total aí na imprensa, todo mundo desesperado, porque já teve nego com gripe, já teve gente que morreu, e aí começa aquela história, a vacinação só no final do mês, e aí? Isso, vamos por partes, Como diria o esquartejador, vamos por partes. Exato, ó. Seguinte, a situação em Indaiatuba, que é o que nos interessa, claro, né? Nós não estamos em epidemia, certo. Não é? Eu estou esclarecendo isso até para que as pessoas não procurem o pronto-socorro, a UPA, desnecessariamente. Porque aí sim eles podem contrair uma gripe, né? Nós temos aí a influenza que está circulando e principalmente nos hospitais, aí é um meio de contaminação muito grande. Então assim, a primeira coisa que a gente precisa esclarecer é, nós não estamos em estado de epidemia. Quantos casos Indaiatuba tem? Indaiatuba já investigou 3 casos. 1 foi descartado e 2 estão sob investigação ainda. Quer dizer, não pode dizer que tem. Que tem. Porque a pessoa chega com sintoma de gripe e muitas vezes o pânico faz com que ela associe a gripe A gripe H1N1. Tá. Né? Então, qual é a diferença, Graziela? Olha, o H1N1, ela tem um quadro de febre forte, alta, que aparece repentinamente. E o acometimento principal é o respiratório, né? Tá. Então, você tem uma dificuldade para respirar muito grande. Essa confusão, Jair, é bom esclarecer que é assim. Muitas vezes a pessoa vai ao médico suspeitando de uma gripe e o médico receita a medicação indicada, que é o Tamiflu, tá, né? Por uma questão de precaução. E aí, você vê o número, a gente divulgando aí, nós temos 3 casos, né? 1 descartado e 2 em investigação, mas como? O médico disse que eu estava com H1N1. Então, a gente tem que esclarecer o seguinte, o médico ele entra com a medicação através do diagnóstico clínico. Se ele achar que você pode estar com a gripe A, ele já indica a medicação. Tá. Esse caso, ele não é notificado, porque a gente só notifica, diferente da dengue e de outras doenças, os casos graves. Então, notificado como H1N1, de fato, para o município, são os casos com síndrome respiratória grave, aqueles pacientes que estão internados, né? Aí colhe-se o exame e notifica-se a doença se for confirmado pelo exame. Os outros casos, não. Casos ambulatoriais, eles não são notificados. Até porque você pode estar com uma outra gripe. É uma suspeita, entra-se com o Tamiflu, porque ele é eficiente para todo esse rol, mas não necessariamente é feita uma investigação para confirmar o diagnóstico. Certo. Tá bom? E aí então, parando com essa neura de estarem todo mundo precisando correr para o hospital, para a clínica tomar vacina. Eu tenho visto muito isso em Campinas, que eu vejo lá fila nas clínicas e tal, e as clínicas aproveitando, cobrando o que podem e o que não deviam. As pessoas se contaminando por isso. Está virando uma coisa de louco. E isso tudo pela aflição, né? Pela neura, né? Agora, como é que a gente faz para prevenir isso? O foco, é bom deixar claro o seguinte, o foco da Secretaria de Saúde hoje é a prevenção, certo? Em Indaiatuba. Então, muito mais do que apontar quantos casos de H1N1 nós temos na cidade, mais importante do que isso é a gente se preocupar com as campanhas de prevenção, para que isso não cresça, né? Porque se o vírus está circulando na região, com certeza ele circula por aqui também, né? Então, os casos virão. Então, a gente tem que trabalhar a prevenção. Como é que a gente previne? A lavagem das mãos, acho que todo mundo já se deparou com essa propaganda na televisão, os meios de comunicação têm veiculado muito isso. A questão da lavagem das mãos de forma correta e várias vezes durante o dia, né? Tentar, se você não pode lavar a mão
lavar as mãos naquele momento, se está na rua e não pode lavar a mão, que você não leve a mão aos olhos, à boca, ao nariz, que é o principal meio de contaminação aí, né? Tentar levar um álcool gel junto com você, né? É barato, um vidro pequeno, cabe na bolsa, é uma saída inteligente. Então, sempre que você for usar o transporte público, por exemplo, né? For a um shopping, ao supermercado, use o álcool gel e aí você evita de se contaminar e contaminar outras pessoas. Para quem está gripado, independente de ter ido ao médico, estar ou não com suspeita de gripe A, quem está gripado, a gente recomenda que para usar o transporte público, para ir em ambientes que estão com muitas pessoas, que a pessoa use máscara, né? Para que não contamine os demais. Certo. Independente do tipo da gripe. Se for possível não sair de casa nesse período, melhor ainda. Mas assim, a gripe, às vezes, os sintomas permitem que você trabalhe, né? E isso é muito bom. Sim. Mas para entrar no ambiente com mais pessoas, que use máscara, se for espirrar, que coloque o lenço, né? Na sequência, que limpe as mãos com álcool gel. Porque se ele tocar na mesa... Tá ali o bichinho. Né? Então, que quem está gripado deve ter uma atenção muito especial por onde passa aí, né? E a tal da vacina? O pessoal deve estar desesperado, ligando, querendo saber da maldita vacina, por que só no final do mês e não agora? Porque também eu acho o seguinte, eu acho que existe, claro, o problema do contágio e tudo mais, mas fica no ar um clima meio de alarmista. Porque quando a informação ela não é redonda, você não dá informação com começo, meio e fim, dá aquela expectativa para a população de que não está se fazendo nada e que, de repente, o planeta vai ficar contaminado, né? Então, eu vejo que tem um tom alarmista em alguns aspectos, quando se fala de chikungunya aí, de coisa do gênero, e aí em alguns momentos você até começa a falar assim, não, tem que ser porque o povo não se toca. E aí, esse mesmo alarde acaba contaminando as pessoas num outro viés, que é o caso da gripe, por exemplo. E daí fica todo mundo desesperado. Nossa, se acontecer o que está acontecendo com a dengue, meu Deus, vou morrer! E aí vira essa balbúrdia que a gente tem visto na grande imprensa. Exatamente. Olha, na verdade, houve uma sucessão de fatos aí atípicos, porque nós nunca tivemos gripe em março, né? Então, a gripe, ela veio num período atípico aí. Então, as vacinas, elas não estavam preparadas, prontas para isso, né? Até porque a vacina ela é preparada sempre muito próxima do inverno para poder pegar aqueles vírus que estão em circulação naquele momento. Certo. Né? Por isso que ela é atualizada todo anualmente, ano. Né? Então, como foi em março, obviamente, nós não temos quantidade de vacina nem nas clínicas particulares para atender toda a população que precisa ser vacinada. Né? Mais uma vez, mais importante do que a vacina é a prevenção. Não é? Até o final do mês. Por quê? Nós temos aí um cronograma com o governo federal, que a distribuição das vacinas para vacinação em massa, né, dos grupos, que eu até já vou esclarecer para você, é no último dia deste mês de abril, no dia 30. Pode ser que essa vacina seja adiantada, pode ser que o governo disponibilize algumas doses para o público-alvo, que são os crônicos, os hipertensos, os diabéticos, as crianças pequenas, né, até 5 anos. Aquele grupo prioritário, pode ser que algum lote de vacina venha antes. Mas isso não é confirmado ainda, isso não está confirmado ainda. E o que nós temos realmente, de fato, é que no dia 30 inicia a campanha. Perfeito. Quem pode tomar a vacina da gripe? Porque todos querem a vacina, não é? Mas nós precisamos entender que a vacina produzida para o país, para a rede pública, ela tem um público-alvo. Esse público-alvo são os idosos acima de 60 anos, né? As crianças de 6 meses, maiores de 6 meses, até 5 anos de idade. Os pacientes, as gestantes, assim, é importantíssima essa vacina, né?
A gripe ela tem uma consequência grave para as gestantes, então, para as gestantes, para os crônicos, então você tem lá um renal crônico, um diabético, alguém que tem uma doença pulmonar importante, não é? Desde que ele vá até a unidade de saúde no dia 30 com uma carta do médico dizendo, ou algum documento que comprove que ele é portador daquele problema crônico, ele será vacinado. Agora, a população com boa saúde, em bom estado de saúde, em idade produtiva, né? Então, as crianças maiores de 5 anos, por exemplo, aquele trabalhador que ainda não atingiu aí a faixa etária dos 60 e que tem uma saúde em dia, está com a saúde em dia, ele não irá tomar a vacina. Nós não temos cobertura para isso. Entendi. Né? E por que isso? É importante que as pessoas entendam que a gripe ela vai ter uma complicação maior para os grupos de risco. Certo. Não é? Faz todo sentido. Olha, os profissionais da saúde, eles serão vacinados no Brasil inteiro. Os profissionais de saúde é importante que tomem a vacina porque eles podem se tornar um meio de contaminação. Perfeito. Né? Então, eles também estão cobertos. Existem populações mais vulneráveis, como não é o nosso caso, mas os indígenas, o pessoal carcerário, né? Aquele pessoal que está preso. Então, essas pessoas, sim, estão cobertas pela vacina. Os demais que quiserem se vacinar vão ter que procurar a rede privada realmente. Tá. Né? E aí sim. No caso, por exemplo, na família de quem tem um crônico, por exemplo, a família também entra nessa conta, não? Só o paciente. Crônico, só o paciente. Tá. É bom a gente saber disso. Porque esse paciente, se ele se contaminar, se ele tiver uma gripe, se ele vier a ter uma gripe, ele é passível de uma complicação. Certo. Né? A outra pessoa da família dele que está com a saúde em dia, não. Tá. Vai passar pela gripe e nem vai saber se é gripe A ou não. Entendi. Bom? Maravilha. Então, acho que são os esclarecimentos que cabiam para todo mundo aí. Então, não temos nada chegar perto de uma epidemia em Indaiatuba. As coisas estão aqui praticamente dentro do que pode se chamar de normalidade. A partir do dia 30 de abril, nós teremos a vacinação para os grupos de risco. E previna-se. Previna-se. Na verdade, assim, vamos pensar, se eu estiver com gripe, independente de eu ter ido ao médico, entender se eu estou bem para trabalhar ou não, tente usar máscara, use álcool gel, lave sempre as mãos para não contaminar as outras pessoas. Você que está bem de saúde, lave sempre as mãos. Se estiver na rua, tente não levar a mão aos olhos, à boca, ao nariz, que é o principal meio de contaminação, tá certo? Se você sentir que está ficando gripado, já peça uma máscara na farmácia, é barato, né? Para que você possa evitar que quem está com você se contamine. Essa é a ideia. Graziela Garcia, muito obrigado pela participação. Espero que Indaiatuba continue assim dando conta do recado e volte outras vezes para falar, porque são assuntos que com certeza o pessoal de casa tem muito interesse. Eu que agradeço. Obrigada pelo espaço, viu? Tá joia, então. Obrigado a você de casa também pelo carinho da audiência. Eu fico por aqui. E a gente se vê no próximo encontro. Até lá. Fiquem com Deus. Muita paz e cuide-se. Valeu.